como ideia, porque assim, eu tinha um quadro no blog do Splash and Go que chamava Causos. E eu achava legal, já que eu passei a vida falando sobre Fórmula 1 para pessoas que talvez não quisessem ouvir, tipo, né, o pai de um amigo tá lá fazendo churrasco numa festa, legal, então quer dizer que a Ferrari correu de azul em 64, sabe assim? Bacana, Rodrigo, né? Eu fui aprendendo que a história tem que ser boa, né? Ainda mais porque se você vai vender mercadoria para não tão fãs assim, você precisa contar histórias que sejam envolventes. Acho que isso também me deu um pouco mais de bagagem de ser um contador de histórias. Ainda que eu ache, tem uma certa preguiça quando alguém fala pra mim que é um storyteller, eu tenho vontade de dormir, assim, mas tudo bem, né? Então, assim, eu tinha um quadro chamado Causos no blog. E aí, quando começou o YouTube a profissionalizar e tal, eu falei, bom, não dá pra ter só um vídeo por semana, tem que ter uma grade mais bacana e tal. E aí eu criei o quadro de quartas-feiras que chama Pequenas Grandes Histórias. Que o lance é justamente contar histórias que talvez não sejam um vídeo de 20 minutos, mas são um vídeo de 5, 6, divertido, engraçado, que a galera pode ver vários, pode maratonar e tal. E aí, nesse caminho, me deu vontade de fazer a versão impressa, contando algumas dessas histórias, resgatando um plano que eu tinha lá atrás, de fazer justamente, na época do blog, a seção Causos dentro do... Então casou. Aí a editora Gulliver, parceira, apareceu e falou, porra, vamos fazer esse livro juntos e tal, vai ser bacana. Então ele tem 25 histórias que, além de, acima de qualquer coisa, primeiro que você pode abrir e ler qualquer uma delas, elas não são sequências amarradas. Dá quase pra ser um livro de cabeceira, então, né? Dá pra ser perfeitamente um livro de cabeceira. Eu, por exemplo, se eu começo a ler um livro em 4 páginas antes de dormir, eu tenho uma facilidade imensa de dormir. Então, pra mim é normal, assim. E aí, então essa foi a ideia. O processo de escrever, ele foi puxado. Porque ainda que não seja um livrão, um tijolão... Dá trabalho escrever Dá trabalho escrever. E eu tava justamente nessa época em que eu fazia absolutamente tudo no canal. Então, vou escrever um conto hoje. Putz, demora, sei lá, 1 hora pra escrever um conto. Que você pesquisa, você busca, você corrige, você escreve uma vez, você escreve de novo, você escreve uma vez, você escreve de novo. Foi meio massacrante até. Aí saiu, né? Quanto tempo você demorou pra escrever o livro? Uns 4 meses. Ainda, como eu falei, que ele seja pequeno. Aí eu até fico pensando, nossa, eu demorei 4 meses pra escrever um livro fininho. Como é que vai ser? E eu já tô com a editora conversando sobre o segundo. E essa semana eu comecei a conversar sobre o terceiro. Caramba! Eu nem comecei. Depois conta um pouco dos spoilers do que vocês estão pensando em ser o livro. Posso contar. Mas assim, são spoilers bem... Spoiler bem genérico, assim, não vou entregar o ouro. Até porque tem uns que eu preciso ver se eu posso contar a história e tal, né? Boa. Mas aí foi isso. Então, tipo, esse foi o processo de fazer. Demorou uns 5, 6 meses do ano passado. Uhum. E aí, no meio de fazer o livro, eu fui fazer uma viagem, inclusive fui lá na Porsche, fui na Mercedes, lá em Stuttgart, e aí nasceu conto com o livro já meio pronto, nasceram contos novos. Caramba! De experiências que eu vivi. Então aqui tem 25 contos, sendo que deles, acho que tem 3 de histórias que eu vivi. Né? Caraca, que da hora. Histórias muito legais envolvendo automobilismo. Uma coisa, se você quiser, eu posso até contar que é muito engraçada. Tipo, o público conhece, ela já virou até conto, já virou até pequena, grande história no canal. Que da hora. Enfim. Então esse foi o processo. Eu falei, porque a editora também falou, vamos fazer? Então eu entrei pra grade da editora, e ainda falei, putz, que moral, né? Tô na mesma prateleira de uns caras tipo, sei lá, Rodrigo Matar, Américo Teixeira Júnior, Flávio Gomes. Eu falei, manhê, né? Tô nessa prateleira. Fiquei muito feliz, foi uma baita colher de chá que eles me deram. Então e a capa é linda, a foto do Miguel Costa Júnior, que inclusive transmite a cara do canal, que é essa coisa de velocidade, de dinâmica, né, e tal. Ficou animal mesmo. E aí, super. Se um dia dá um pro Felipe Massa, porque é ele na foto, fazendo um pit stop de Ferrari, né? Então, da hora. Mas foi esse o rolê. Que da hora, cara. E conta alguma história, então, que uma dessas aí que você participou, você mesmo. Pode comer aí, fica à vontade. Quem tava aqui? Não falaram que tem que comer tudo, né? Agora tem que comer tudo, senão o patrocinador. Mas me assusta o cheque. Acho que era o Netão, falou que quando tá em 3 é mais fácil. Ele falou que quando a gente tá ao vivo e tem que comer alguma coisa, um fica falando, enrolando alguma coisa e tal, enquanto o outro vai comendo, né? Porque senão o cara que tá sendo entrevistado às vezes, ou tá ali só contando história, falando, acaba que não consegue comer nada, né? Então a gente vai revezando aqui depois dessa dica
dica que o Netão deu pra gente. Mas a história é a seguinte, eu fui, ainda como, aspas, civil, ainda como torcedor, eu fui nas 24 horas de Daytona de 2020. Semanas antes da pandemia, né? Exato, né? Foi ali 24 de janeiro, acho que foram as 24 horas, e daí 45 dias teve a pandemia, né? Estourou a pandemia. Eu tinha coisas de trabalho mesmo pra resolver em Miami. Então eu peguei... Na época você advogava ainda, né? Sim, então eu já tinha que resolver coisas de trabalho da empresa lá. E aí eu peguei e falei, bom, eu sei que... Eu não lembrava quando que era, mas eu sabia que em janeiro tinha as 24 horas de Daytona. Então eu peguei e acomodei a viagem de trabalho. Já podia meio que decidir a data, eu já decidi a data coincidentemente pra estar na Flórida na semana das 24 horas de Daytona. Foi o que aconteceu. Aí... Fiz tudo dar certo, né? Comprei ingresso pra ir e tal, comprei a pulseirinha de acesso, paddock, não sei o quê. E fui. E eu não sabia, eu não conhecia de jeito. Eu conheço outras partes dos Estados Unidos, mas não conhecia a Flórida. Aqui de Miami a Daytona não é perto. É longe. É uma pernada, é tipo umas 4 horas de estrada. Então eu cheguei por Miami, resolvi as coisas que tinha que fazer, passei, obviamente, no outlet, fiz umas compras, e que era caminho. E eu falei, agora eu vou, né? E eu percebi que eu ia chegar tarde lá. Então, eu já, da estrada, mandei mensagem pro meu Airbnb, que ficava em Port Orange, que é uma cidadezinha do lado de Daytona. Falei, eu vou chegar um pouco mais tarde e tal. Não tem problema. Cheguei, tomei banho, e aí precisava ir jantar. Não, tal. Aí agora eu falei, agora estou de férias, não estou mais trabalhando, né? Chamei um Uber, porque eu queria tomar uma cerveja. Tava sozinho, não tinha quem dirigisse. Falei, chamei um Uber. Aí veio um Uber, entrei no carro, ele falou, o senhor é europeu? Eu falei, por quê? Ele falou, não, tem muito europeu aqui hoje. Aí eu falei, deve ser por causa da corrida, né? Não, certamente pela corrida e tal. Eu falei, de onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Aí engatamos numa conversa, ele também gostava de corrida. E aí ele falou, você no Brasil, vocês gostam de Fórmula 1, né? Aquela coisa toda. Eu falei, eu gosto de Open Wheelers, né? Que são os carros Fórmula, mas eu gosto de Indy. Eu falei, que legal, a Indy já foi mais popular no Brasil, ainda tem seu público e tal. Aí ele falou, é por causa do Emerson e tal. Aí começou, a conversa seguiu, né? Em dado momento, ele encasquetou, nós começamos a falar dos jovens, dos atuais, e ele falou, não, tem o meu favorito, e ele não conseguia lembrar o nome. É um cara jovem agora, não sei o que, eu comecei a falar os nomes, que me vinham à cabeça. De Fórmula 1 ou da Indy? Da Indy. Da Indy. Da Simon Pagenaud, Will Power, sabe? Foi falando os nomes de todo mundo. Aí eu falei até os velhos, foi o Dixon. Não é o Dixon. Aí já aproveitando e falou, você lembra da ultrapassagem do Zanardi no Sacarrolho? Claro que eu lembro. E a conversa foi indo, a gente foi chegando no destino e ele não lembrava o nome do piloto. Até pra Alexa, do celular dele, ele perguntou e a Alexa não sabia responder. E eu falei, bom, chegamos lá, obrigado, tal, um abraço, parará, beleza. Melhores amigos de 5 minutos, né? Desci, entrei no bar, sozinho, aquele típico bar americano, sports bar, aqueles com telão e tal. Sentei no balcão, tava sozinho. Pedi uma cerveja, pedi uma porção, tô lá comendo. Daí, tipo, 10 minutos, eu nunca mais ia lembrar dessa história. Aparece a atendente, a garçonete, com um telefone fixo, como faziam os maias, né? Chega um telefone fixo. Sim, ele tá aqui. E eu, tipo, ele sou eu, né? O que aconteceu? Morreu alguém, me acharam aqui e tal. Tá todo mundo falando comigo no WhatsApp, não é pra, né? Eu já fiquei gelado, branco, morri 3 vezes e tal. Eu falei, ela desligou. Tá bom, eu vou avisar ele. Desligou. Era o seu motorista de Uber. Ele mandou falar que o nome do piloto era Joseph Newgarden. Aí eu, mano, o cara é completamente maluco, mais do que eu, mais do que nós. O cara tem que saber, meu. Ele mandou avisar que ele sabia o nome, que ele lembrou depois, era Joseph Newgarden. Desde então eu simpatizo com o Joseph Newgarden por causa do cara. Que da hora. E o mais engraçado foi que eu contei essa história no livro e eu queria dar um nome pra ele. E aí fui eu voltar 4 anos no histórico. Sério? Até achar. E eu achei. Ele chama cara. Russell. O sobrenome, o nome, não sei. Mas o username dele não. Caraca. Voltei 4. A sorte é que na pandemia eu fiquei vários meses sem fazer corridas. Então deu uma ajudada, né? Sim. Mas eu fiquei lá um dia. Nossa, voltando. que rolê, mano. 4 anos. Na época, 3 anos de histórico de Uber. Aí eu falei, como a gente anda de Uber? No meu caso, pelo menos. Voltei tanto. Aí eu achei o nome do cara. Russell. Caraca. E aí então, e às vezes eu falo isso pra minha esposa, imagina que alguma coisa que a gente fez, que a gente acha completamente esquecido, descartável, inútil,
em algum lugar do mundo pode ter virado um trecho de um livro. É. Porque a história significava alguma coisa